nós vamos agora conversar ao vivo aqui com o professor da IFMT, Carlos Câmara, que está aqui presente nos estúdios e vai trazer as informações sobre a sua viagem à Europa e também como está aí os trabalhos do Instituto IFMT aqui no município de Canarana. Seu Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo. Fale para nós um pouquinho também sobre essa sua viagem. Bom dia bom dia a todos. A nossa viagem, ela na verdade foi uma missão internacional com algumas instituições brasileiras. Sim. Organizada pela Embaixada do Brasil na Noruega e em Portugal. Né? Foi um convite que algumas instituições fizeram para algumas instituições de ensino do Brasil, e o IFMT foi agraciado com essa visita, né? Então a gente formou um grupo de empresas, um grupo de representantes de municípios, além de todos os diretores da rede federal do Mato Grosso, que a gente fez essa viagem com um objetivo bem específico, aqui do município. Então ela foi uma viagem, vamos dizer assim, uma viagem de busca de conhecimento, de informação. Isso. O nosso objetivo principal eram parcerias. Foram as parcerias que a gente trouxe, né? Certo. Tanto parceria institucional para o Instituto Federal, como para as prefeituras que foram conosco. Sim. E o município de Canarana foi representado pela secretária de governo, né, a Dirma, que representou o prefeito, que não pôde ir por impossibilidade de saúde. Sim. Mas também foi representado o município de Sorriso pelo prefeito e a secretária de Ação Social. Então, assim, além deles estava o estado de Mato Grosso representando o governo do estado, o secretário de Ciência e Tecnologia, o Allan Kardec, a FAPEMAT e a UNEMAT. Sim. Né? Além de algumas empresas do setor agro que foram convidadas a participar também, principalmente na Noruega. Seu Carlos, fala para nós aí também sobre quantos dias vocês estiveram lá nesse passeio na Europa e que países vocês visitaram. Nós temos aqui algumas imagens, né, que foi passado para nós sobre. Aí eu gostaria que o senhor tecesse uns comentários enquanto a gente vai passando essas imagens. O senhor pode comentar, né? Eu fiz aqui uma série de imagens. O senhor pode comentar então aí para as pessoas que local, por exemplo, esse aqui, que local que é esse? Essa aí é a Universidade Tecnológica de Automação para a Industrialização de Alimentos em Oslo. Né? A missão, ela teve o objetivo de trabalhar, aí já é a universidade onde a gente assinou um protocolo de intenção. Sim. Para intercâmbio de alunos e profissionais, além da permissão deles da utilização das tecnologias que estão desenvolvendo para o beneficiamento de produtos oriundos da agricultura, né? Sim. Além de tudo, a gente tem aí algumas imagens já de Portugal, de uma universidade que atua no setor de serviços, e essa universidade, vocês observem que tem um representante do município de Canarana, assinou o nosso termo de cooperação para a oferta de um programa de pós-graduação em nível de mestrado aqui no município, pelo IFMT, em parceria com a Prefeitura Municipal de Canarana e também com a Prefeitura Municipal de Sorriso. Então, tem aí uma unificação, uma união dos poderes executivos para que a gente possa trazer mais conhecimentos para a região, né? Aí a gente já volta a Portugal. Aí é em Portugal. Isso, aí já é Portugal. Né? Tem alguns vídeos que a gente trouxe, a assinatura do protocolo entre os dois reitores. Aí continua sendo Portugal, na Universidade da Isla. Sim. Né? Tem a Universidade de Covilhã mais à frente, tem vídeos que vocês passaram, aí já é Covilhã, onde a gente traz a parceria para o agro, onde eles pesquisam bastante o agronegócio, principalmente a questão de commodities, né, que a gente traz aqui para Canarana a partir dos cursos que a gente desenvolve a partir do segundo semestre. Aí é Portugal ainda. Sim. Tem a parte de robótica e automação mais à frente, que eu mandei uns vídeos, que é justamente a Universidade de Automação em Oslo,
né, aí ainda Portugal, que foi o jantar, um almoço que teve para a troca de contatos internacionais entre as instituições presentes. Aí foi uma rodada de negócios, onde o estado de Mato Grosso estava fazendo negócios com algumas instituições portuguesas, né? E a parte que nos cabia era a parte de educação profissional, até porque Canarana já tem essa instituição desde 2015 e a gente precisa potencializar para o que há de moderno para os nossos estudantes. Um ganho dessa viagem foi 2 vagas para intercâmbio dos nossos estudantes. Sim. Né? Uhum. Ou seja, de Canarana a gente vai intercambiar 2 estudantes, lembrando que a gente tem parceria hoje com 2 escolas do município, né, do estado, que uma é a escola militar e a outra é a escola Norberto. Então a gente tem alunos do primeiro ano da Norberto estudando com o IFMT, fazendo técnico em agropecuária, e a escola militar da mesma forma. São 2 escolas extremamente parceiras do IFMT, a 31 também, mas infelizmente a gente não conseguiu colocar a turma do primeiro ano na agropecuária, e a gente concentrou nessas 2 unidades. Então, para o próximo ano, já planejamento segundo semestre, a gente vai enviar 2 alunos, lógico que tem um estudo de mérito para que esses alunos possam fazer esse intercâmbio, um de cada escola, para que eles possam compreender como é o ensino profissional em países parceiros, né? Lógico que se a gente tiver algum desses nossos estudantes, e tem um estudante que já tem predisposição à automação para o agro, que é nosso estudante do primeiro ano do ensino médio de agropecuária. Então, esse aluno provavelmente ele pode concorrer a uma vaga na Universidade de Oslo, que ela trabalha especificamente a automação para o agro. Né? Hoje eles estão trabalhando com equipamentos autônomos, né? Ou seja, computadores que eles podem fazer o trabalho sendo controlado à distância, necessariamente ter uma pessoa na máquina. Então, assim, são grandes empresas que desenvolvem equipamentos agrícolas que procuram essa universidade para incrementar tecnologicamente os seus equipamentos, né? E que a gente obrigatoriamente vai ter que se vestir disso num plano futuro. Professor Carlos, sobre essas imagens, nós temos mais uma sequência depois de uns videozinhos que vocês fizeram também, aí o senhor também pode tecer comentários, mas sobre essas imagens que a gente passou aí, já nessa primeira parte aí, o que foi de importante que o senhor trouxe para agregar valor aqui à IFMT? Aqui para o nosso Instituto Federal de Canarana, a gente tem a promoção do programa de mestrado, né, em gestão pública, que ele vai servir para todos os entes que atuam no serviço público do município e aqueles que têm pretensão ou que querem estudar a respeito de administração pública. Sim. E também a janela de intercâmbio, tanto profissional, ou seja, se você quer fazer uma imersão tanto nas universidades portuguesas como na Universidade de Oslo, para analisar o que há de novo em tecnologia voltado para o setor agrícola, então você pode ir. Isso quer dizer assim, a gente está indo ou trazendo para Canarana a fonte primária da geração de tecnologia, né, para o IFMT. Lógico, o IFMT ele tem o filtro, a gente não dispõe de recurso suficiente para poder intercambiar todos os nossos profissionais ou alunos, mas a gente possibilita essa ligação. O munícipe deseja conhecer como a gente fez essa missão, não foi uma viagem a turismo, foi uma viagem a negócio, cabe-se ressaltar isso, porque lá foram gerados negócios, tanto pelo Estado de Mato Grosso como pelo Instituto Federal, para que a gente pudesse desenvolver as nossas unidades. E Canarana, ela entra nesse rol, ou seja, Canarana, ela passa a ter relação com a Universidade de Oslo no quesito de quando o nosso estudante for compreender o que é novo na tecnologia para o agrosetor, ele ter ali uma referência. Sim. Ter a possibilidade de receber materiais e ter também a possibilidade da gente receber os profissionais de lá para poder fazer momentos de formação aqui conosco em Canarana. Isso de concreto a gente já tem. O senhor comentou essa questão do intercâmbio, professor Carlos. Esse intercâmbio ele está sendo possível para ir à Europa e também
há possibilidade no intercâmbio de pessoas de lá virem a Canarana? Isso, o termo de cooperação é justamente esse ponto, intercâmbio. Vai alguém daqui e vem alguém de lá. Isso. Certo. A gente apoia 100% a ida do nosso estudante. Os 2 estudantes que fizerem esse intercâmbio, eles terão todo o apoio do Instituto Federal de Mato Grosso, né? E aí você me pergunta assim, dá apoio para tirar o passaporte? Sim. Se ele não tiver o passaporte, a gente dá. Sim. Dá apoio para comprar passagem? Sim, a passagem é bancada pelo Instituto Federal, porque a gente tem um recurso de assistência estudantil específico para isso. Sim. Como que esse aluno vai se manter? Então, ele recebe uma bolsa de permanência durante o intercâmbio. Recebe uma bolsa? Sim. Então, ele tem a ajuda de custo, mas não é uma bolsa no sentido figurado que muita gente entende. Sim. É uma bolsa de apoio ao conhecimento. E esse aluno, ele passa aquele período full, ou seja, ele está integralmente dedicado à aprendizagem naquela instituição. Sim. E certamente ele estará junto com um dos nossos profissionais, sendo acompanhado, ou com um tutor da própria universidade que se torna responsável Sim. por ele. E ao retornar, esse aluno, ele passa a ser multiplicador dentro da nossa instituição. Ele tem uma obrigação, ele não chega só, eu fiz a viagem, eu conheci, não. Ele tem uma obrigação, ele vai fazer cursos de curta duração, ele vai orientar outros estudantes, obrigatoriamente ele vai trabalhar com os nossos professores, né? Sim. E ele tem uma contrapartida para o Instituto Federal quando ele volta, ou seja, a gente não está dando para ele essa condição, a gente está financiando o desenvolvimento para que ele possa dar retorno para a instituição e para a nossa cidade. E aí você me pergunta, mas por que Canarana? Canarana, ela precisa se internacionalizar. A gente já sabe que assim, o agrosetor é comum eles fazerem as suas missões de negócios, né? Buscar mercado consumidor, buscar novas tecnologias, mas para a academia, para a instituição, a gente precisava disso aqui em Canarana, né? A gente tem os nossos apoiadores, que são os apoiadores, por exemplo, na nossa área experimental ali anexa a onde acontece a FEICAM. Sim. A gente tem um grupo de apoiadores do Sindicato Rural, a partir do nosso presidente, o senhor Alex. Eles têm nos dado apoio a tudo que a gente precisar. A Secretaria Municipal de Agricultura, a partir do Cleiton, eles têm nos dado total apoio. As outras empresas que a gente procura, Sim. a partir desses, eles têm aberto as portas para que a gente possa levar a nossa necessidade de ser atendido, né? E sermos atendidos. Mas a gente precisa fazer isso com os nossos estudantes para o mercado externo, para eles verem outras realidades. E eles retornarem para o município para apoiar justamente esses apoiadores do IFMT. Né? Ou seja, com conhecimento a mais, a gente traz para somar, não é para fazer competição, até porque o Instituto Federal do Mato Grosso é uma instituição pública. Né? É uma instituição pública que ela goza de algumas prerrogativas, né? Autonomia administrativo-financeira, pedagógica, ela tem recurso próprio, a gente capta recursos, a gente tem essa flexibilidade, né? É uma escola Sim. de educação básica, mas a gente tem flexibilidade de ter o nosso próprio recurso. E isso dá a nossa garantia da qualidade do ensino, ou seja, o nosso aluno, que ontem eu passei dando aula para eles 10 horas, ou seja, os 5 momentos da manhã e os 5 momentos da tarde, mas construindo com eles um modelo de negócio para o agro, né? Ou seja, eles estão pesquisando algo para poder chegar a um produtor com segurança naquilo que eles estão falando, e não chegar simplesmente assim, eu vi no desenho animado, eu vi na televisão, eu vi no YouTube, eu vi no tutorial que a EAD me passou. Não que a EAD não seja boa, mas a gente ainda tem um ensino tradicional no IFMT. Então, para a gente, o que tem a qualidade, ela precisa ser demonstrada na prática. Sim. Então, todos os nossos professores, eles atuam na área de zootecnia e na área de agricultura, que é o professor Felipe e o professor Yuri. Eles têm aula em sala, mas eles têm uma carga horária muito elevada de campo, seja visita Sim. técnica, seja práticas e por aí vai. Professor Carlos, pergunto também para o senhor, com relação comentando sobre essa questão de intercâmbio, ela chama bastante atenção, né? Porque é uma troca, vamos dizer assim, uma troca de ambiente, né? É um choque cultural que o adolescente vai sentir. Nós temos aqui exemplo aqui em Canarana, a Gabriela, que é a filha da professora Eliette e do Maurício do Sicredi. Ela foi a única aqui de Canarana para ir fazer um intercâmbio na Inglaterra, né? De inglês. E através da IFMT, para se conseguir
ser um aluno ou aluna selecionado para esse intercâmbio é difícil? Eu diria que ele precisa caminhar com os rigores do IFMT. Né? Eu não diria que é difícil. Sim. Ele precisa compreender que a gente tem um negócio a cumprir, que é formar um técnico em agropecuária de excelência, né? A gente está buscando agora compreender que para chegar a um país como, por exemplo, a Noruega, você precisa ter pelo menos o inglês básico, né? Para essa categoria de intercâmbio precisa ter o inglês mais avançado. Então a gente já começa aí entrando com outra oferta do IFMT. A gente tem uma plataforma de aprendizagem do inglês. A gente tem uma diretoria exclusiva para o ensino de inglês, né? Não só de inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, reforço da língua portuguesa, porque é a base para a gente. Então, se você me diz assim, é difícil? Não é difícil. Né? Basta ter boa vontade. Basta ter boa vontade. O mais complicado é o aluno entrar na rotina do IFMT. Sim. Ok? Então, assim, hoje a gente não tem processo seletivo para Canarana, porque a gente já tem parceria com a escola. Então, a escola militar fez a sua matrícula, o aluno automaticamente entrou no IFMT. O aluno fez a matrícula no Norberto, automaticamente ele foi matriculado no IFMT. Sim. É uma parceria exclusiva Estado, Ministério da Educação, um projeto 2021 e o IFMT de Canarana. Só existe esse curso aqui, essa modalidade aqui em Canarana. É um piloto que em 2021, quando eu atuava como pró-reitor de ensino, né, a gente teve essa iniciativa junto com o Ministério da Educação, o ministro da época, e ele achou interessante para a implementação do novo ensino médio. Então, quando a gente fez essa proposta, disse assim, a gente precisa de um piloto. E aí eu fiz o desenho e a gente conseguiu trazer para o Mato Grosso. Até então não tinha sido destacado para Canarana. Sim. Quando eu fui destacado para Canarana, eu pensei, bem, se eu vou ser diretor de Canarana, o interessante é implementar um projeto que eu criei em Canarana. Sim. E aí eu trouxe para Canarana e hoje eu digo para você e para a população que é um modelo razoável para se implementar o novo ensino médio. Então, o nosso aluno, ele já tem esse acesso garantido, né? A facilidade dele ir para o intercâmbio, e aí eu chamo a atenção, a gente não só tem a Noruega e a gente não tem apenas Portugal, né? Hoje o Instituto Federal do Mato Grosso, ele tem parceria com 38 países. 38 países, tanto para intercâmbio. Puxa. Hoje o IFMT tem aluno na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Portugal, Alemanha, Espanha. Portugal é o nosso berço, então é mais seguido dos Estados Unidos, principalmente o estado do Texas, que recebe mais estudantes nossos, onde a gente fez uma missão ano passado e também garantiu espaço para intercâmbio dos nossos alunos. A Inglaterra, que é um outro país bastante requerido por nós, a gente tem parceria. A China, Emirados Árabes, o Catar e a França, né? Em especial agora que eu lembro, Itália também a gente tem. Então a gente já recebe alguns alunos desses países, em especial Estados Unidos, França, Portugal e Itália são os que mais mandam alunos para o Brasil. Professor, quando acontece esse intercâmbio, no caso o aluno vai para lá, o de lá vem para cá, a acomodação do visitante aqui em Canarana, ela é também da mesma forma do que o aluno daqui vai para a Europa, também nos mesmos moldes? Isso, lógico, a cultura desses outros países é bem diferente da nossa, né? Sim. Lá eles têm um cadastro de famílias que, mesmo não sendo institucionalizados, por exemplo, eu vou mandar um estudante nosso para a Universidade do Texas. A Universidade do Texas, eles têm um hall de famílias, logicamente, criteriosamente avaliados e ranqueados para receber estudantes intercambistas. Aqui no Brasil a gente não tem. Não tem essa cultura de ranquear, falta. O que a gente faz? Porque assim, para você receber um aluno de intercâmbio, tem duas obrigações: ele compreender a técnica e a língua. Ou seja, ele vem para o Brasil para compreender como é o curso de agropecuária aqui, por exemplo. Quando tiver o curso de agronomia, como será o curso de agronomia. Mas
também, além disso, ele tem que compreender a língua portuguesa para poder ele participar de todos os momentos acadêmicos, da mesma forma que o aluno vai para lá. Então, e conviver com a sociedade também, justamente, os costumes. Então, tem toda uma parte de preparação desse aluno que vem para o Brasil. E hoje a gente assegura a moradia desse aluno na casa dos professores, né, dos servidores da rede. Sim. Quando a gente não consegue, a gente hospeda esse aluno em apartamento vigiado, que a gente chama, ou seja, tem que ter um responsável para fazer tudo para esse estudante, para que ele tenha segurança e que ele possa fazer o trânsito dele dentro da instituição de forma segura. Nesse segundo caso, apenas para estudantes maiores de idade. Certo. Os menores de idade que a gente traz de outro país para o Brasil, a gente sempre acomoda na casa de servidores. Professor Carlos, vamos mostrar aqui mais uma sequência de imagens, né? E aí o senhor pode tecer comentários sobre essas imagens também que a gente vai mostrar agora, né? De forma, elas passam um pouquinho rápido, mas o senhor fique à vontade para fazer os comentários. Isso, aí a gente está na universidade, aí na Noruega, onde eles estão fazendo uma apresentação das tecnologias, e na verdade algumas dessas tecnologias que eles apresentaram, elas não estão ainda comercializadas, elas são protótipos, são estudos que eles fazem parcerias, e aí eu chamo a atenção o que a gente no IFMT de Canarana está trabalhando muito, público-privado. As instituições, algumas dessas que a gente visitou, todas elas são privadas, porém mantidas por instituições privadas, onde eles têm parceria não em recurso, eles têm equipamento, eles têm... Hoje a gente faz muito com os parceiros, como eu citei ainda há pouco, a partir do sindicato. A gente precisa fazer o preparo de solo. Então, um parceiro que é do sindicato é indicado, ele tendo disponibilidade, ele nos apoia, né, com hora máquina, com o trator, com o implemento que aconteceu agora recente. Então, lá eles têm uma coisa mais profissionalizada, né? Ou seja, a empresa, ela busca dentro da instituição o conhecimento para que ela possa se desenvolver. Ela tem os parceiros de negócio, lógico, mas ela busca o que há de novidade para poder justamente tomar a decisão se contrata ou não, se compra ou não, enfim. Foi uma experiência interessante porque também eles trabalham, por exemplo, com agricultura de alta precisão, observando a questão do desenvolvimento local, o que a gente aqui no Mato Grosso faz com muita segurança, né? E no momento que a gente também, eu não trouxe o nosso vídeo, mas a gente fez a apresentação do Mato Grosso, fez a apresentação, aí é uma questão de equipamentos autônomos. Autônomos? Isso, aí não tem homem nenhum nessas máquinas. Funciona bem? Funciona bem. Aí eles estão especificamente num protótipo de plantio de morangos, mas eles já fizeram experimentos em tomate, eles já fizeram experimentos inclusive em gergelim, para a questão da pulverização e o controle de pragas noturno. Sim. Certo. Então, assim, são tecnologias que a gente começa a se aproximar. Lógico, a gente não tem condições de importar um protótipo dessa natureza, mas a gente vê o modelo que eles estão trabalhando para a gente poder incorporar aqui. Eles têm hoje equipamentos lá que valem mais de 50 milhões, né, de coroas, que é a moeda deles, que não é da instituição, que foi cedido por outra instituição privada. E que esse casamento acontece muito quando a gente conheceu o Canadá, porque lá no Canadá a gente tem, a empresa monta o laboratório durante um ano e a instituição se obriga a capacitar os servidores daquela empresa durante o próximo ano. Sim. Ou durante o ano corrente. Então isso é um modelo interessante para a educação brasileira, né? Principalmente para a coisa pública, porque hoje a gente sabe que o recurso é cada vez menor. Sim. E quando a gente tem uma parceria que não é aquela parceria só vem para cá e fica com as nossas coisas, mas o que eu posso oferecer também para essa empresa que é parceira nossa, né? Ótimo. Professor Carlos, com relação ainda à questão do contingente de alunos aqui no IFMT de Canarana e como em toda a região que o senhor comentou em off também, que abrange o IFMT, como é que está o contingente de alunos hoje? O IFMT ele foi revitalizado há pouco mais de um ano, né? De um ano, né? Mais de um ano. A gente reiniciou as atividades do Canarana a partir de
junho de 2022. Ou seja, está menos de um ano de funcionamento. E ainda a pandemia atrapalhou um pouquinho, Isso, né? a pandemia já vinha jogando a gente ali para o fracasso, e aí teve uma reviravolta do município, porque o município investiu no IFMT aqui, não só o município, mas todos os munícipes, quando eles deram crédito aí, formasse dentro do IFMT. E o nosso reitor, sabiamente, estrategicamente também com o nosso prefeito, eles definiram que poderia sim ser revitalizado. Então teve um termo de cooperação naquela época entre os dois e foi definido um nome para vir aqui. Então, como eu já tinha tido uma gestão com êxito em Sorriso, onde a gente abriu uma unidade, eles disseram assim, não, o Câmara ele vai conseguir ver alguma coisa para Canarana. Então eu passei aqui do final de 2021 a meados o primeiro semestre de 2022 estudando o lugar. Por quê? A nossa intenção não era trazer qualquer coisa para Canarana, porque Canarana não precisa de qualquer coisa, né? E aí eu estudei Canarana profundamente em relação aos indicadores que Canarana tem da economia, produção agrícola, serviços, os negócios que são movimentados aqui, por exemplo, o hub financeiro dos bancos que se instalam em Canarana. Isso é um indicador estratégico para o IFMT. Então, definindo isso, e o negócio principal, que é a agricultura, a gente definiu junto com o reitor que eu poderia vir desde que a gente alinhasse para ser um campus agrícola, para ser uma unidade de agrícola e tecnologia, ou seja, agricultura de alta precisão. Então, naquele momento a gente tinha aluno zero, ou seja, não tinha nenhum aluno matriculado. Sim. Hoje a gente tem nas nossas plataformas de registro 1.100 alunos. 1.100, hein? 1.100 alunos em hoje 6 municípios, né? Mas é um bom número. Isso, e o nosso polo é Canarana, ou seja, Canarana detém todas essas matrículas. A partir daqui eu atendo Água Boa, a partir daqui eu atendo Querência, a partir daqui eu atendo Cocalinho, a partir daqui eu atendo Nova Nazaré e atendo agora Serra Nova Dourada e também Ribeirão Cascalheiras. Então, a nossa meta é atender 14 municípios a partir de Ribeirão, de Canarana, né? Isso aí a gente tem que chegar a uma média de alunos até 1.200 alunos fixo, né? Contínuo, ou seja, matrícula entrando e saindo, eu tenho 1.200 estudantes aqui. Para o município de Canarana, a gente diversifica, né? A gente está agora com 4 turmas de agropecuária. Agropecuária é um curso voltado para o agrosetor, mas Desculpa interromper, qual é o tempo para receber a formação? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Esse é um curso regular que a gente faz em parceria com a Escola Militar em Noberto. A gente tem a possibilidade, ainda no segundo semestre, se tudo acontecer como a gente tem planejado, de lançarmos o edital para agronomia. Aí tem 2 fatores que eu preciso dizer à população, assim, o projeto ele está prestes a ser aprovado, mas eu preciso de ter uma estrutura que abarque esses estudantes. Então, hoje a nossa estrutura ela está num processo de licitação para reforma, e essa reforma ele exige que você tenha um certo zelo, porque é uma coisa pública, eu não posso fazer de qualquer forma. E para eu receber um aluno da categoria de engenheiro, para se formar engenheiro, eu preciso ter uma estrutura mínima, né? Hoje a gente já está preparando o solo no entorno do campus para receber justamente estufa, mini estufa, área de produção de vegetais para consumo humano, que seriam as hortaliças. Enfim, eu tenho um preparo anterior para que o aluno ele chegue e eu não fique tentando inventar onde esse aluno vai compreender a prática. Então, a nossa estrutura hoje para o IFMT de Canarana é você ter uma engenharia e os cursos técnicos, inicialmente agropecuária, e se a agropecuária esgotar a possibilidade de procura, a gente muda para um outro curso no mesmo ritmo. Mas os nossos cursos eles têm entre 3 anos e 4 anos e meio.
Bem, o senhor comentava cursos são uma formação, né, de agronomia e que mais? O curso técnico em agropecuária, que ele é um técnico registrado no Conselho Federal. Certo. E ele tem o curso o segundo curso que a gente pretende abrir no segundo semestre é agronomia, que ele está com o seu CREA bonitinho, que ele vai atuar no campo agro. Lembrando que a nossa agronomia, ela tem a expertise voltada para o agro e irrigação. Sim. A gente vai dar destaque às culturas que são desenvolvidas na região de Canarana. Mas a gente vai observar outras culturas, sim, mas o foco principal são as culturas que a gente já desenvolve aqui. Mas por que essa especificidade? A gente especifica dessa forma para a gente dar apoio aos produtores, à região. Porque assim, um dos primeiros indicadores é quem vai fazer esse curso de agronomia precisa estar aqui em Canarana. Certo. Não é barrismo, mas é você proteger o desenvolvimento que Canarana precisa. Ou seja, eu preciso de profissionais que entendam a região, que conheçam a cultura, que saibam quais são os negócios que tem aqui. E hoje eu tenho pessoas que vêm de outras regiões. Sim. E ela entra nesse cenário sem ter tido essa oportunidade, né? E são guerreiros porque se disponibilizam de vir de outra cidade para atender uma demanda de Canarana, né? Que são os desbravadores. Mas a gente precisa formar a nossa equipe. A gente precisa ter apoio, porque de repente o produtor ele tem a sucessão a acontecer e não tem um filho formado em agronomia e de repente compromete o negócio. Então o ideal é a gente ter essa cadeia sendo desenvolvida na formação profissional. Técnico em agropecuária, que a gente já tem um bom número de filhos de produtores nesse curso, e depois o curso superior em agronomia, que é uma engenharia que vai dar a condição dele desenvolver melhor os seus negócios no plano futuro. Pergunto também, professor Carlos, com relação à questão da expansão do agronegócio, que está bem dentro do que o IFMT tem a proposta para os alunos, né? A expansão do agro aqui no Mato Grosso, principalmente aqui no Vale do Araguaia, né? É muito grande. A demanda por pessoas capacitadas para saberem e entenderem essas máquinas modernas que estão hoje no mercado é uma necessidade muito grande, porque a gente teve aí já situações aqui de máquinas modernas paradas por falta de um operador qualificado. Isso. O IFMT também qualifica profissionais para esse fim? Sim, o início do IFMT foi trazer conhecimento básico, né? Ou seja, a gente começou com os cursos de formação inicial e continuada. Esses cursos, eles têm obrigação de dar informação básica para que você possa se aproximar mais rápido do mundo do trabalho. Começamos com o curso de máquinas e implementos agrícolas, teve o curso de agricultor orgânico, então tem, inclusive a gente fez esse curso para as aldeias, mas o nosso forte principal era fazer essa aproximação da população para um conhecimento que ele não tinha, pensando nessa tese, né? Ou seja, eu tenho equipamentos de alto valor, eu não posso colocar esse equipamento de alto valor na mão de qualquer pessoa, eu preciso ter um conhecimento básico e o IFMT condiciona isso também. Mas eu tenho um grupo de empresários que tem uma pretensão de uma formação específica. O IFMT possibilita? Sim. A gente também trabalha sob demanda, né? Ou seja, o Sindicato Rural tem um curso específico que ele não consegue fazer pelos seus agentes apoiadores, como por exemplo o Senar. O Senar não consegue trazer um curso A, B ou D e é muito técnico, muito específico. O IFMT consegue? Sim. Se estiver dentro da nossa estrutura pedagógica, né, chama assim, o nosso raio de atuação, a gente consegue trazer. Hoje o IFMT não consegue trazer curso na área de saúde, porque não é nosso negócio. Agora, se pensar no agro, todas as áreas e sub-áreas do agro a gente possibilita a formação. Não tem um servidor aqui, o que a gente traz de outro lugar. Sim. Então, professor, podemos até dizer que o IFMT, que está recente ainda, né? Podemos dizer ainda que está recente aqui em Canarana, né? Graças a Deus que veio, mas o IFMT vai ser uma fonte para o empresário do agro que quer buscar um profissional capacitado. Essa fonte, essa vertente vai ser o IFMT. Isso, no plano futuro, quando a gente tiver todo o processo de reforma,
dentro do nosso planejamento é o que a gente chama sala de negócios. O que seria essa sala de negócios? Vai ser um ambiente onde qualquer pessoa de negócios do município de Canarana, pequeno, grande, ou médio ou grande, ele pode verificar a disponibilidade de profissionais no IFMT. Ou seja, ele pode requerer de estagiários a temporários ou a servidores de forma fixa, né? Ou seja, registrado em carteira, enfim, ou consultores, porque os nossos estudantes, eles já, desde o primeiro dia de aula, eles já são orientados a conhecer. Por exemplo, se hoje você dissesse, eu precisaria de 2 estagiários para trabalhar com uma empresa de venda de insumos, eu tenho, do curso técnico de agropecuária. Você quer no período da manhã ou no período da tarde? Tem que ser um ou outro, porque eles estudam um período. Eu não posso dedicá-los 100%. E aí é no nível de estágio, né? Estágio remunerado, logicamente com todas as garantias que a empresa e o IFMT possibilita, porque esse menino, ele tem que ter seguro, enfim. Mas a empresa, o empresariado, no formato geral, ele pode ser amparado nesses profissionais que a gente forma. Para você ter ideia, hoje, corrente, eu tenho um curso à noite para atender o comércio, que é o curso de recepcionista e atendimento, e o curso de vendas. Sim. Então eu tenho 2 cursos desenvolvidos aqui para as pessoas se profissionalizarem. Por quê? A gente não tem só o interesse no grande volume de negócios, a gente tem interesse também nos serviços que vai dar apoio a esse movimento. Você já imaginou se um empresário do setor agro, ele formula uma reunião no nosso município e chega num hotel, ou chega num restaurante, ou chega numa loja, e essa pessoa que vem visitar o município não recebe o atendimento adequado, então é a imagem da empresa que o convidou e a imagem do município que ele passa a ser corroída, ou seja, duvidada. Então o que a gente orienta nesses cursos? Que, aliás, na oferta desses cursos, que o empresariado observe que ele tem servidor e que ele pode investir um pouco nele. Olha, faz o curso do IFMT, eu te dou 1 hora para poder você ficar lá estudando. Porque é a forma dele retribuir para o servidor investir no servidor um conhecimento que ele vai ter retorno na hora do atendimento. Porque assim, um bom vendedor vende mais, e aí eu chamo a atenção um vendedor que está fazendo um curso e já é uma personalidade conhecida no município, que é o Zé, de uma loja específica aqui do município, e que ele faz esse curso, mas ele é um bom vendedor. Mas ele está aprimorando o conhecimento. Então, o que a gente chama a atenção é que a qualificação profissional que o IFMT promove é aquela que vai servir para o trabalho, não é aquela para você pegar o diploma e colocar na parede. Ou seja, você tem que ter uma ação exclusiva, uma ação efetiva, para aquilo que você aprende. Olha, nós teríamos muitas perguntas ainda para falar para o senhor, professor, mas já estamos com o nosso tempo praticamente já estamos com o nosso tempo esgotado, né? A gente deixa no microfone à sua disposição. Se o senhor quer comentar algo mais que de repente não tenha perguntado, fique à vontade, e já vamos deixar aqui agendado uma entrevista para uma próxima oportunidade, porque a gente sabe que aí é uma fonte de informação também, o IFMT. Não, fiquem à vontade para nos convidar, lógico, dentro da nossa possibilidade a gente faz a presença, dizer que o IFMT é uma instituição pública voltada para a educação profissional, ela fica à disposição de qualquer área de conhecimento, qualquer área do empresariado local, para ser requerido de formações. Lembrando também, eu gostaria de pedir a atenção da população, a gente tem um processo seletivo aberto com 3 vagas. Né, para professores. Então, olhem lá no site, procurem nesses buscadores IFMT Canarana, e vocês vão encontrar um edital. Termina hoje as inscrições, uma inscrição para professor de língua portuguesa, uma de matemática e uma para agricultura e zootecnia. Né, porque o nosso negócio, a nossa instituição, ela começa a expandir, necessariamente eu preciso ter mais pessoas, e é o IFMT empregando pessoas em Canarana. Isso é interessante e importante para nós. E a nossa casa, ela fica aberta para qualquer um que queira visitar e ver o crescimento. Isso é importante. Eu não quero que vejam a instituição apenas quando ela estiver reformada, bonita. Vejam agora e vejam daqui a uns dias, né? Porque a gente tem o antes e o depois. E agradecer o convite da Rádio
da TV Nova e da Vida Nova FM, porque a imprensa sempre foi um parceiro, sempre é, na verdade, não, é um parceiro fixo da Rede Federal, né? Ou seja, vocês que fazem hoje a nossa divulgação, que faz hoje, e a rádio principalmente, que Dona Maria, que está ali fazendo o café, que está arrumando as crianças para ir trabalhar, o José, que está ali trabalhando, que está num trator, que está na empresa, enfim, são essas pessoas que precisam nos ouvir e dizer assim: olha, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui para apoiar o desenvolvimento dos senhores.